Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de plantas medicinais, falando um pouco das partes das plantas. Isso aí é um assunto que todos já viram, né? Nem que seja alguma coisa ou outra meio por cima na escola, mas é importante a gente trazer isso aqui, porque em muitos casos, para a retirada dos metabólitos ativos, nós utilizamos ou a planta toda ou partes dela, né? E daí vamos falar um pouco das características de cada uma dessas partes. Então, as partes da planta que a gente vai enfatizar: raiz, caule, flor, folhas, frutos e semente. Então, reforçando mais uma vez, os metabólitos, eles muitas vezes não se distribuem de forma uniforme em todas as partes da planta, estando concentrados em uma parte ou outra em maior quantidade. E isso, nos estudos farmacognósticos, faz-se, né, se tem alguma coisa escrita já em relação àquela planta, já busca-se fazer a coleta com ênfase naquela parte específica que tem o teor de princípio ativo em maior quantidade, né? Então, além disso, né, é importante ressaltar, e a gente já vem comentando isso em aulas passadas, que hoje já se sabe que as plantas medicinais realmente elas têm o potencial farmacológico, é tanto que são a base para a produção de novos medicamentos, a principal base, né? E isso vai muito além do que é considerado magia ou do conhecimento popular. Dessa forma, conhecer a biodiversidade e a utilização das plantas medicinais torna-se essencial para fazer tanto a prevenção quanto a promoção da saúde. E no Brasil isso é muito importante, já que o Brasil possui a maior biodiversidade do mundo. Dessa forma, é a maior fonte de raízes, de caules, de folhas, frutos, sementes, etc., né? Que contém, claro, né, os princípios ativos para novos medicamentos. Além disso, né, a própria utilização empírica na forma de chá. Então, é importante, né, conhecer essas partes e a gente vai comentar um pouquinho em relação a cada uma delas. A raiz, né, comentando primeiro pela raiz, muitas vezes, né, para a realização de suas tarefas, né, as tarefas da planta, há aumento da superfície de absorção das raízes. Em algumas oportunidades, elas precisam se dobrar ou flexionar, pois se encontram em meios mais ou menos sólidos, né, já que a maioria está abaixo da terra. Então, está aqui a raiz, um conceito, é a parte da planta responsável por sua alimentação, entre aspas, já que ela que absorve a água, os sais minerais do solo e permite a condução de matéria orgânica até o caule, além de ser uma reserva importante de nutrientes responsáveis pela vida, então, aí do vegetal. A raiz primária típica é delimitada por uma epiderme. Abaixo da epiderme, está aqui o desenho que eu coloquei embaixo. Abaixo da epiderme fica o córtex. Esse córtex, abaixo da epiderme, tem várias camadas e é delimitado internamente pela endoderme. Abaixo há o pecíolo, né, que nesse pecíolo contém o sistema vascular na parte central. Tá? Então, a raiz ela é dividida em essas zonas, que vai, então, desde a epiderme, essa camada mais externa, endoderme, que delimita o pecíolo, que é onde há a parte vascular, que é onde há a condução da água, dos sais minerais pela raiz. A raiz é o órgão vegetal que precisa sofrer forças de tensão e de atração, né? Além de se fixar e absorver nutrientes, ela assume outras funções, como, por exemplo, abrigar a síntese de importantes substâncias vegetais, substâncias como substâncias hormonais, entre elas citamos a citocianina e a gliberdina. As raízes são estruturas multicelulares,
né, de esporófilos, de plantas vasculares, e são normalmente subterrâneas. Mas, quanto ao habitat, elas podem sofrer aí uma subdivisão, sendo subterrâneas, aquáticas ou aéreas. As subterrâneas se dispõem sobre o solo, na verdade é sob o solo, abaixo do solo. As aquáticas é quando são submersas na água e as aéreas quando ficam acima do solo. Algumas raízes não são raízes especificamente e recebem o nome de rizomas. Dessa forma, o rizoma é um tipo de caule subterrâneo que pode ter partes aéreas e cresce horizontalmente, né? Então, quando esse caule é subterrâneo, a gente às vezes confunde com raiz, mas na verdade é um rizoma. Os rizomas também acumulam substâncias nutritivas e possuem gemas laterais, ao contrário das raízes. Os rizomas, né, são importantes como órgãos de reprodução vegetativa ou assexuada de diversas plantas. Há raízes que são verdadeiras fontes e podem também enriquecer ou diversificar a alimentação humana. Temos vários exemplos. O gengibre é um bem conhecido, né? Talvez o mais conhecido desses exemplos aqui. Mas temos curcuma, zedoária, galanga, pavoca, etc. Existem muitos relatos que elas eliminam odores e inflamações e reduzem o nível de gordura no sangue, né? Algumas funções aí dessas raízes, além de muitas serem antioxidantes. Outro exemplo de raiz medicinal que eu coloquei aqui é a raiz vermelha. O nome científico dela é a Ceanothus americanus, também conhecida como arbusto lilás, que pertence à família Rhamanaceae. Vejam que sempre quando vocês forem ler esse finalzinho aí, não é CAE, é C. Então, é remanescer e possui várias indicações, como, por exemplo, tratar amidalite, bronquite, febre, asma, entre outras afecções. Agora, falando do caule. O caule é a espinha dorsal da planta, né? Além de ser uma estrutura física de inserção, de sustentar, propriamente dita, a planta, desempenha funções, como condução de água, sais minerais, das raízes para as folhas, além de matéria orgânica das folhas para as raízes. Possui várias denominações. Então, aqui tem um resuminho de um conceito para caule, parte da planta responsável pela integração das raízes e folha do ponto de vista estrutural e funcional, ou seja, faz esse canal, esse link entre as raízes e entre as folhas, e nós temos várias denominações aí para os caules. Ó. Estolão, nas plantas suculentas e trepadeiras. Estipe, nos coqueiros e nas palmeiras. Tronco, nas árvores. Haste, nas plantas rasteiras e tenras. Colmo, quando está subdividido entre nós e entre nós. Em nós e entre nós. O caule ele pode sofrer uma modificação, isso aí é um critério até de evolução da própria planta, para se adaptar ao meio. Então, por exemplo, espinho, gavinha, bulbo e até o próprio rizoma, que é subterrâneo, que a gente viu no slide passado, tem essa função de promover alguma adaptação ao meio em que essa planta vive. Por exemplo, é muito comum na caatinga, né, no bioma caatinga, as plantas terem espinho. Né? É uma adaptação ali da planta no meio em que ele vive. O caule primário tem epiderme, córtex e, com frequência, uma camada de separação distinta, como a endoderme. Os caules apresentam grande diversidade de estrutura em sua histologia, típica de espécie, gênero ou família. Essa parte aqui da histologia vegetal, dos tipos de tecidos, as estruturas, a gente só cita porque é um campo mais da botânica mesmo, assim, da área da biologia que trabalha com botânica. A gente tem que conhecer aí de um modo geral. O potencial medicinal, então temos vários caules que têm propriedades medicinais, um exemplo é a cavalinha, que é rica em minerais. Com suas longas hastes, a cavalinha possui propriedades diuréticas, anti-infecciosas e antiprostáticas.
Agora vamos falar um pouquinho da flor, né? A flor é a parte do vegetal mais atrativa e isso não tá lá só para enfeitar, para a gente achar bonito e coletar, e entregar para a namorada, não. Ela tem essa função atrativa para aproximar os polinizadores. O desabrochar de uma planta significa que ela está apta para se reproduzir. E isso, né, é muito importante no ponto de vista de reprodução da planta. Quando a planta floresce, ela está em sua fase mais crítica, com toda a energia direcionada para essa atividade. Então, está aqui um conceito de flor. É a parte da planta responsável pela perpetuação das espécies vegetais. Pode ser portadora de pólen, né, que é o órgão que garante a sua reprodução. Nos vegetais, a parte masculina é denominada estame e a parte feminina são chamadas de pistilo ou estigma e ovário. Tem essa divisão. Tem plantas que têm ambos, né? Tem flores que têm ambos, a parte masculina e feminina, e tem outros que são separados. Outras plantas que têm essas partes aí separadas. É no ovário que os agentes de natureza depositam pólen, fecundam o óvulo e nos vegetais, o androceu é o órgão reprodutor masculino, de um modo geral, formado pelo conjunto de estame, né, que é a parte masculina, e o gineceu é o órgão reprodutor feminino da planta, que com partes modificadas da flor, denominada pistilos ou carpelos ou estigma, tá? Para a maioria dos observadores, duas características das flores são notáveis: o tamanho e a cor. Muitas partes das flores podem apresentar modificação, que durante o desenvolvimento dos vegetais superiores tiveram funções específicas. Então, o cálix, corola, androceu, gineceu, estigma e pistilo podem sofrer então essas modificações, lembrando que o intuito é sempre atrair os animais polinizadores e dessa forma promover a reprodução. Várias flores têm potencial medicinal. Podemos destacar aqui a camomila e a calêndula, é importantíssimo, né? Altamente aí disseminado pelo conhecimento popular e pela própria indústria de fitoterápicos. Agora vamos falar um pouco das folhas. As folhas são órgãos laterais que crescem sobre os caules, abaixo de seus pontos de crescimento, e se desenvolve a partir dos primórdios foliares, que são, do ponto de vista botânico, saliências meristemáticas localizadas acima da superfície geral da protoderme, tecido meristemático que origina a epiderme nas gemas. Aqui é mais para o conhecimento de vocês mesmo, porque é uma parte também é mais detalhada no estudo da botânica propriamente dito. Então, aqui um conceito, né, para a folha, parte da planta responsável por funções primordiais dos seres vivos, como a fotossíntese, respiração e transpiração. Então, essencialmente importante. A clorofila, por exemplo, está localizada nas folhas, né, e a clorofila lá responsável, um dos responsáveis pela fotossíntese. Aqui a gente tem uma folhinha da cannabis, né, não sei se vocês conhecem, e que possui essa estrutura aí super bonita e que apresenta diversas funções farmacológicas aí. As folhas apresentam uma diversidade de formas, né? Se a gente, até na escola a gente estuda bastante isso. Não sei se vocês fizeram esse tipo de trabalho, de pegar vários tipos de folhas diferentes, secar num dicionário e fazer cartazes, né, explicando o tipo de folha, se ela é lanceolada, oblíqua, linear, entre outras. A maioria tem dois componentes nas nervuras, né, um sistema principal e um secundário. As folhas podem ser simples, contendo uma única lâmina, ou compostas, né, como no caso anterior. Ela é constituída de lamínula e pecíolo, um cabinho que une a folha ao caule e possui uma distribuição alternada, composta ou verticulada. Para proteger a planta, muitas vezes a folha assume a forma de espinho, que é uma adaptação. Então, aqui funções das folhas: fotossíntese, transpiração, expiração e gutação.
Está aqui o que é que significa cada uma delas, por exemplo, a agutação, a eliminação da água pela planta no estado líquido, respiração, absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico pela planta na ausência de luz, transpiração, eliminação de água na forma de vapor e a fotossíntese, que é utilizando-se a ação da energia solar a partir de sais minerais, seiva bruta e o gás carbônico, transformam-se esses elementos em uma seiva elaborada e, ao mesmo tempo, libera oxigênio para a atmosfera. Então, os cloroplastos são tipos de plastos e os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese e síntese de lipídios e aminoácidos que constituem a sua membrana. Então, variam também o tamanho, a forma, de acordo com o tipo de planta. Está aqui o conceito de plastos, né? Organelas citoplasmáticas que possuem cor verde devido à presença da clorofila e estão presentes em células de plantas e algas em regiões com presença de luz, justamente para executar essa atividade. O potencial medicinal também é imenso. Um exemplo, a caatinga de mulata, é uma planta herbácea perene muito robusta, tem folhas pinnadas com numerosos folíolos, profundamente dentadas, possui cor verde escura e aromático. Suas flores são pequenas, amareladas, levemente douradas e desabrocham no verão. Elas têm diversas indicações, né, para tratar contusões, dores articulares, entosses e até mesmo epilepsia. Tanto as flores quanto as folhas são utilizadas para o fim medicinal. Uma outro exemplo é a babosa, a aloe vera, altamente conhecida, muito utilizada em shampoos, né, com ação anticaspa, no combate à queda de cabelo, para a higiene de hemorroidas, eczemas e úlceras, etc. Agora vamos falar um pouquinho dos frutos. Os frutos são estruturas presentes em todas as angiospermas e origina-se do desenvolvimento do ovário após a fecundação da flor. Então, os frutos são considerados ovários secundários, onde mantém ali as sementes protegidas enquanto amadurece. Então, qual que é a função do fruto? Proteger as sementes. Alguns frutos secam e se abrem para maturação, liberando as sementes sob o solo. Outros expelem de forma explosiva, arremessando-se a grandes distâncias. Os homens e os animais se alimentam dos frutos, levam as sementes para outros locais e provocam a proliferação das espécies, seja de maneira intencional ou não. Em geral, os frutos são carnosos, bastante hidratados e suculentos. Exemplo, abacate. Estes dependem dos animais que transportam as sementes para outro local. Alguns frutos são espinhosos e providos de pelo, o que facilita o transporte para outros locais. O fruto é dividido em várias partes, né? E a sua parede, que é o pericarpo, denominada, né? Tem-se uma divisão que é denominada de acordo com a classificação nessas três regiões. Então, temos uma parte mais externa, que é o exocarpo, uma parte central, que é o mesocarpo, e uma parte interna, que é o endocarpo, aí as divisões do pericarpo. Há muitas variações na aparência e na consistência dessas camadas. Nos frutos secos, é comum o mesocarpo ou epicarpo estarem suprimidos, enquanto a camada restante assume uma consistência lenhosa. Na melancia, por exemplo, o mesocarpo é uma estrutura espessa e resistente, e o endocarpo é responsável pela polpa vermelha que a gente come lá. Todos os frutos partem do mesmo plano básico de 3 camadas, mas cada um deriva de uma maneira ou de outra em direção às características próprias, ou seja, vai depender das características de cada uma das espécies. Elas apresentam um potencial medicinal muito grande, como o figo, né, que pode ser utilizado como laxante na forma de xarope. Uma outra observação é que a superfície do fruto de algumas famílias possui membros com características que facilitam sua identificação.
né? Então, por exemplo, a presença de células pegajosas, tricomas pegajosos. Assim, a distribuição das células pegajosas da epiderme, ocorrendo separadamente ou em grupo, pode ser utilizados para identificar espécies. E, por fim, a semente. É o óvulo maduro e já fecundado, e resulta do desenvolvimento do óvulo após a fecundação da flor. Ela é formada, né, a semente, por um tegumento, um embrião e um endosperma que a envolve. Em seu interior está o embrião, que, ao se desenvolver, dá origem a uma nova planta. Aqui, um conceito, né, que eu coloquei delimitado, parte da planta responsável pela preservação das espécies. As sementes contêm reserva de alimento, né, que permite que o vegetal germine e se desenvolva até estar apto para realizar a fotossíntese e, como são seres autotróficos, produzirem seu próprio alimento. No brotamento, algumas se dividem em duas, como o feijão, outras se mantêm inteira, como o milho. Em geral, os envoltórios das sementes são compostos pelos tegumentos internos e externos dos óvulos. Outra semente, quando amassada, contém duas substâncias: o suco, a planta crescerá a partir dele, quando encontrar as condições desejadas, e o suprimento de reserva, que vai servir para o primeiro estágio do desenvolvimento do vegetal, depois da formação completa dos órgãos responsáveis pela alimentação. O suprimento de reserva desenvolve-se a partir de um embrião, denominado fixoperma, proveniente da planta-mãe. O endosperma, então rico em óleo, amido e proteínas, e isso vai depender da concentração desses componentes da espécie de semente. Em algumas espécies, o embrião é envolto em endosperma, que será usado pela semente durante a germinação, e em outro, o endosperma é absorvido pelo embrião durante a formação da semente, e seus cotilédones passam a armazenar o alimento. As sementes dessas espécies, quando madura, passam a não ser mais endosperma. O embrião, então, da semente divide-se em duas partes, que é a radícula e a gêmula. A radícula é a primeira parte da semente a emergir durante a germinação, constituindo a parte do embrião da semente que se transformará em raiz. Já a gêmula é a parte do embrião que originará as primeiras folhas da planta. E tem as sementes também possuem extenso potencial medicinal, exemplo, semente de abóbora, que possui esteróis, fitosteróis, ácidos graxos e vitamina E, tendo ação sobre a próstata, na hiperplasia benigna dessas glândulas, no estágio 1 e 2. Então, pessoal, essa parte assim é bem teórica mesmo, é cheia de conceito. Algumas partes, como essa parte de histologia da planta, não é necessário aprofundar, a gente precisa conhecer o contexto geral, tá bom? Então é isso por hoje, eu agradeço a atenção.